Oi, boa tarde. Eu vou falar de um projeto pequenininho, frente ao projeto da Marta, de uma bacia toda, né? Eu vou falar sobre um parque e vou falar sobre um rio que estruturou o projeto desse parque, que é um rio escondido, é um rio invisível, um dos muitos rios invisíveis de São Paulo. E esse projeto ele começou nesse beco, que é um beco na Vila Madalena, talvez alguns de vocês conheçam, com um pedido de uma ONG que usa esse beco, que é a Cidade Escola Aprendiz. Eles usam esse beco como um espaço educativo para as crianças, e eles pediram para a gente um dia, quase que numa conversa de bar, para abrir uma porta que desce para o beco, para eles poderem levar as crianças diretamente do galpão que eles têm para o beco nas atividades educacionais deles. E a gente desenhou uma porta para o beco. E descobrimos que não podíamos construir a porta para o beco, porque o beco, na verdade, é considerado uma viela sanitária. Uma viela sanitária, no nosso código, na nossa legislação, prediz que não se pode haver aberturas, não se pode ter acesso direto através de portas ou janelas, como um tipo de proteção de um corpo d'água. E a gente foi, então, procurar este corpo d'água, porque a gente não via esse corpo d'água. E a gente achou isso, que é o mapa hídrico de São Paulo, e que, para nosso espanto, era totalmente azul. E a gente se deu conta, de uma maneira um pouco surpresa até, por sermos arquitetos e trabalharmos com a cidade de uma maneira mais intensa do que outras pessoas da cidade, de que, na verdade, São Paulo parecia uma grande laje sobre águas, e a gente não via essa água. Então, a gente quis procurar o rio, esse nosso rio, que é o braço 1 do Córrego Verde. E a gente começou a procurar o rio nos mapas, e a gente achou o nosso rio nos mapas, e a gente conseguiu ver também ele sendo ocupado, ele sendo coberto pela cidade, até ele se transformar efetivamente numa viela murada, numa canalização e num incômodo, que hoje é um grande incômodo. No Baixo Vila, que a gente chama, a gente tem enchentes. O ano retrasado, a gente teve 3 metros de água na casa de algumas pessoas. Então, a gente achou que a gente tinha que encontrar esse incômodo, que a gente não via, a não ser nesses momentos de enchente, e fomos procurar o rio. A gente achou a nascente do rio. O rio, essa nascente dava direto num bueiro na captação das águas pluviais. Mas a gente começou a procurar, começou a andar e ver que, na verdade, ele estava presente e visível de uma maneira grande, assim, estava bem visível. Na verdade, a gente tinha só que olhar para ver. Aqui, por exemplo, na Abegoárias, a gente encontrou várias minas, vários pontos que escoam direto das minas, das propriedades privadas, uma água bem limpa que vai para o bueiro, vai direto para as calçadas. E tem um cidadão, uma pessoa que mora aí nessa rua, que, por exemplo, tem uma piscina inteira de água natural que vem de uma dessas minas. E a gente começou a se perguntar se a gente não podia, de alguma forma, como tantas outras cidades, fazer desse rio invisível, desse incômodo, um espaço de convivência. Como a gente depois foi entender, São Paulo já estava fazendo. Esse é um dos exemplos, a Marta deu outro, com o projeto do Jardim Botânico, que faz parte do projeto dos 100 parques da Secretaria do Verde, da Prefeitura de São Paulo, que renaturaliza vários córregos e vários rios em São Paulo com a construção de parques lineares. Então, a gente foi conversar com eles e se instituiu, dessa conversa, o Parque Linear do Córrego Verde da Vila Madalena, que tem uma extensão aproximada de 1 milha, 1,5 quilômetro, mais ou menos, de extensão. Começa numa rua sem saída, perto
da Heitor Penteado e desce a bacia até chegar, obviamente, no Rio Pinheiros. No nosso caso, o parque ele para onde naquela região que inunda, que eu chamei de Baixo Vila, onde tem o beco, né, do começo da apresentação. A gente, então, foi andar por esse percurso. Esse percurso, como a Marta falou, está dentro de um tecido altamente consolidado, com bastante densidade. Então, a gente começou o projeto, na verdade, com 4 workshops participativos, convidando as pessoas que moram, que trabalham, muitas entidades, né? A vila tem um agrupamento de muitos serviços, escritórios, ONGs e entidades que lidam, e desses encontros nasceram os parâmetros do projeto e o programa, principalmente, que viria a ser desenhado. E o projeto ele se configurou, basicamente, como um grande passeio que privilegia o pedestre e a bicicleta e que vai unindo espaços que a gente mapeou como subutilizados ou como, às vezes, nem utilizados ou utilizados de maneira muito pesada por estacionamento ou pelo carro. E a gente começou desenhando justamente no lugar onde a gente tinha encontrado essa nascente, celebrando, né, o nascimento do rio, com uma pequena fonte. Desenhamos uma pracinha no lugar onde era uma rua sem saída, que hoje é usada mais para estacionamento do que para qualquer outra coisa. E, de propósito, caminhamos com essa água que vem dessa fonte, onde está a nascente, e ela visivelmente entra para dentro, de novo, no sistema de captação da água pluvial, para chamar as pessoas para pensarem sobre essa questão dos rios invisíveis. E a gente foi desenhando, entre esses espaços de convívio que a gente foi conquistando ao longo, né, do percurso do parque, do rio, a gente foi desenhando esse grande passeio, tentando alargar as calçadas aonde a gente consegue, sempre tentando priorizar o pedestre em detrimento dos estacionamentos ou do carro, e também transformando esse passeio numa grande máquina drenante, fazendo uso de técnicas alternativas que seriam complementares a essas outras técnicas mais tradicionais, né, das galerias e dos piscinões, que a Marta também mencionou. Então, por exemplo, todo o piso, toda essa extensão de 1 milha, né, de 1,5 km, ela é feita com esse piso drenante, com subcamadas de retenção de água, jardins de chuva, biotrincheiras e outras técnicas de reciclagem de água, que às vezes são só demonstrativas, mas, no caso da retenção, pelo cálculo dos engenheiros que trabalharam com a gente da Poli, vai ajudar em até 30% na absorção da água que essa bacia tem, né? A gente também foi pontuando esse caminho com esses totens, que são totens informativos, com escritos. Às vezes, são escritos que têm a ver com literatura, com o tema da água, são escritos mais poéticos, e, às vezes, são escritos informativos. Então, a gente fez, junto com a Secretaria do Verde, um conteúdo que tenta explicar essa questão das águas urbanas, das águas invisíveis, da bacia, da história do rio. E a gente, pesquisando um pouco esse conteúdo, a gente descobriu coisas muito legais. Por exemplo, na Beguária, onde eu mostrei aquela foto e mencionei que a gente achou várias minas, a gente descobriu que aquele era o lugar onde tinha a bica dos tropeiros. Então, os tropeiros vinham do sul do país, passavam pelo Largo da Batata e subiam por essa rua, por esse caminho, para alcançar o Espigão da Paulista e depois descer para o centro. E, nesse caminho, existiam essas minas, que eram as bicas onde eles paravam, muitas vezes, para abastecer de água. Então, a gente propôs também que algumas dessas bicas ou alguns desses pontos fossem simbolicamente marcados com bebedouros e com esses escritos.
E aí a gente foi tentando conquistar esses espaços ao longo desse caminho, que eram os espaços que a gente identificou como menos utilizados, cada um com a sua característica. Esse, por exemplo, é uma praça grande, que hoje está bem abandonada, e que está dentro de um contexto de casas, de Zona 1, num bairro bastante arborizado. Então, são espaços de estar, espaços de brincadeira. E aí, por exemplo, nesse lugar, a gente tem um canteiro que a gente transforma num lugar para os skatistas. Tem uma briga muito grande nesse bairro, porque os skatistas eles gostam muito de estar ali. Tem uma escola, inclusive, que é um ponto de encontro deles. E os moradores dessa Zona 1 são muito avessos à prática do skate. Eles estão sempre mudando de lugar, então a gente achou por bem que eles deviam ter um lugar nesse percurso. Eles, inclusive, foram um dos grupos que tiveram presentes nesses workshops quando a gente começou. Na Medeiros, a gente também aproveita uma rua que é uma rua dupla, mas de mão única. Uma das pistas é usada só para estacionamento de carro. Então, a gente transforma também numa praça, junto com essas técnicas alternativas de drenagem. E consolida usos que já são existentes, como nos becos do grafite, no beco do Batman, tentando somente dar condições um pouco melhores, por exemplo, para as apresentações que já acontecem rotinamente, com bastante frequência naquele lugar. E aqui é um dos lugares onde o rio vai estar visível. A gente, junto com os moradores que têm muito medo de abrir o rio, eles têm a impressão de que abrir o rio vai causar mais enchentes, vai causar doenças. Então, a gente abre o rio, e o rio é visível em alguns pontos só ao longo desse trajeto, desse percurso. E a gente acaba no beco, onde a gente começou, com as atividades de brincadeira, e com a porta, que é onde tudo começou. Eu queria só passar, não sei se vou pedir para vocês passarem o vídeo. A gente, em 2012, fez uma festa de apoio ao projeto, e foi uma festa que durou das 10 da manhã até de madrugada do outro dia, e que vieram mais de 2.000 pessoas. E que eu acho que esse vídeo ele demonstra bem que, na verdade, esse projeto ele é só a consolidação de atividades e de um desejo e de ações e de coisas que já acontecem na cidade, que a gente precisa só dar um pouco de qualidade e propiciar um pouco de espaço para que elas aconteçam de uma forma mais regular e mais reconhecida. Como que eu faço para pedir o vídeo?